Olá, pessoal! O pessoal do Patreon pediu para lembrar. Se quiser apoiar o canal, acesse o link do Patreon na descrição do vídeo. Esse foi meu jabá anual do dia. Enfim, eles pediram para esse mês que eu analisasse os 5 planos navais mais malucos de Draknifel de todos os tempos. Talvez eu já tenha abordado um ou dois desses em outros vídeos, às vezes de forma mais aprofundada, outras só mencionando. Mas, bem, já que existem alguns planos navais realmente malucos por aí, esses são os meus 5 principais até, bem, o segundo trimestre de 2026. Se você tiver outros que gostaria que eu analisasse em detalhes, ou em outro top 5, ou algo assim, obviamente coloque aí nos comentários abaixo. Mas eu selecionei esses 5 especificamente, não tanto porque foram completamente e totalmente desastrosos a longo prazo, embora muitos deles tenham sido. Esse não foi o principal critério. O principal critério que usei para selecionar esses 5 é simplesmente porque havia tantas alternativas óbvias e era bastante óbvio para qualquer um que parasse para pensar por mais de 5 segundos que essas realmente não iam funcionar, ou poderiam ter consequências não intencionais muito significativas no futuro. Porque, no fim das contas, você sabe, alguns planos navais realmente dão muito errado. Mas, para ser justo, olhando da perspectiva da época, você não necessariamente poderia saber disso, ou talvez houvesse uma boa chance de que tudo desse certo e você arriscou, mas acabou não dando certo. Mas enfim, vamos para o número 1. E para isso, vamos ao início da Primeira Guerra Mundial, especificamente ao dia 3 de novembro de 1914. Agora, nesse momento, os otomanos já tinham se mostrado uma verdadeira pedra no sapato da Tríplice Entente. Eles permitiram que o Goben e o Breslau escapassem para a custódia otomana e mais tarde, teoricamente, se juntassem à Marinha Otomana. E, em 3 de novembro, a Marinha Otomana, o ramo otomano da Marinha Alemã, lançou um ataque usando o Goben e o Breslau contra a Marinha Russa no Mar Negro. E assim, no grande espírito imperial do século XIX, de que algo deve ser feito, sim, imagine alguém mexendo um grande bigode nesse momento. A Marinha Real e a Marinha Francesa decidiram que fariam alguma coisa. E isso envolveu enviar os cruzadores de batalha Indomitable e Indefatigable, junto com os pré-dreadnoughts franceses Suffren e Verite, para bombardear os fortes externos dos Dardanelos. Agora, oficialmente, isso foi classificado como um teste das defesas. Na prática, havia muito pouco, além talvez da escala disso, que fosse realmente diferente do que acontecia no século XIX. Sim, bem, você sabe, esses colonos insolentes começaram a se rebelar contra seus superiores. Devemos explodir alguns deles com nossos navios para mostrar com quem estão lidando. Essencialmente foi como um tapa colonial do século XIX na cara, sabe, para com isso não faça de novo, ou então. E para ser totalmente justo, o bombardeio foi relativamente bem. Os franceses ficaram de um lado nas baterias de Concale e os britânicos ficaram do outro lado, nas baterias de Said el-Barra. Acho que é assim que se pronuncia, desculpe se errei um pouco. Mesmo assim, começaram a atirar em tudo. Indefatigable e Indomitable registraram que suas primeiras salvas foram um pouco à esquerda, mas depois corrigiram e suas segundas salvas acertaram praticamente em cheio o alvo. E dá para perceber que isso foi realmente uma operação no estilo colonial, porque eles foram informados exatamente quantos projéteis poderiam disparar. Nem era uma questão de realmente querermos explodir essas coisas. Era, vocês vão entrar, disparar essa quantidade de projéteis contra os fortes inimigos e depois vão se retirar. Com a ressalva de que, se os artilheiros otomanos aprenderem a atirar direito, talvez seja melhor vocês se retirarem mais cedo. Porque, embora a maioria das defesas otomanas fosse obsoleta, eles tinham alguns canhões preocupantes, especialmente se você fosse um cruzador de batalha com blindagem de 4, 5 ou 6 polegadas. E esses incluíam, ironicamente, alguns canhões Krupp de 11 polegadas que eram muito semelhantes aos que, várias décadas depois, acabariam destruindo o Blücher lá na Noruega. Enquanto o bombardeio seguia, notaram que a artilharia inicial era precisa, com a segunda salva dos 2 cruzadores de batalha acertando o alvo. Na verdade, isso apresentou um certo problema, porque levantou tanta poeira de pedra e tijolo imediatamente à frente e ao redor do forte, que ficou muito difícil saber onde os próximos projéteis estavam caindo. Eles estavam apenas atirando na nuvem e, bem, ouvindo explosões e pensando, bem, aquela nuvem é onde está o alvo. Claramente ainda estamos acertando alguma coisa.
E, de fato, era uma avaliação precisa, pois logo depois o paiol principal em Said el-Baha foi atingido e houve uma explosão colossal. Agora, durante todo esse tempo, os artilheiros otomanos estavam realmente revidando. Surpreendentemente, as pessoas geralmente não ficam paradas sob pesado bombardeio de artilharia. Mas, estando completamente despreparados e, em sua maioria, equipados com canhões obsoletos, o fogo deles era relativamente ineficaz. Eventualmente, alguns dos artilheiros começaram a ficar um pouco mais precisos, mas o panorama geral do bombardeio estava muito a favor dos aliados. Os franceses bombardearam com Calais o quanto quiseram. Eles não conseguiram explodir um paiol de munição, mas ao fim do bombardeio, ambos os fortes sofreram danos significativos, especialmente o Said el-Baha, devido à explosão do paiol. Muitos dos defensores otomanos ou fugiram ou se esconderam, e alguns dos mais corajosos estavam revidando. Mas se naquela altura alguém tivesse pensado em trazer algumas tropas, teria sido um processo relativamente simples marchar até aqueles fortes e tomá-los. Como dissemos, foi basicamente uma operação colonial só para humilhar, não uma operação anfíbia séria. E assim, tendo decidido que, bem, você sabe, o gringo já tinha sido devidamente castigado, os aliados se retiraram. Agora, isso foi, é claro, uma operação catastrófica e totalmente equivocada, porque os otomanos, antes de 1914, estavam, embora não 100% confiantes, relativamente confiantes no estado de suas defesas nos Dardanelos. Eles já recebiam conselhos dos alemães, mas após analisarem as defesas, os alemães disseram: "Não temos tanta certeza disso. Achamos que vocês provavelmente deveriam melhorá-las um pouco." E os otomanos responderam: "Não, agradecemos o feedback, mas acreditamos que temos armas e fortes suficientes. Vamos ficar bem." Essa operação acabou provando que essa era uma avaliação otimista, para dizer o mínimo, já que erraram todas contra uma força aliada pequena e improvisada, e tiveram um dos seus fortes meio explodido, e o outro virou queijo suíço. Os otomanos e seus conselheiros alemães perceberam que, se tivessem perdido os fortes para o inimigo, estariam em sérios apuros. E também, o resto das fortificações ao longo dos Dardanelos não está em condição muito melhor, e várias delas estão em condição significativamente pior. Nós não temos nenhuma mina na própria água. Se fosse uma operação séria, poderíamos ter perdido todos ou grande parte dos Dardanelos. Provavelmente deveríamos fazer algo a respeito disso, e os alemães, entre resmungos de que sim, eles já vinham nos dizendo isso há muitos anos, disseram: "Ah, brilhante, fantástico, eles realmente vão nos ouvir." Além disso, muitos marinheiros e especialistas em artilharia haviam chegado recentemente a bordo do Goban e do Breslau para ajudar. E, nos meses seguintes, lembre-se de que isso foi no começo de novembro, as defesas dos Dardanelos foram significativamente melhoradas. As fortificações foram reforçadas, novos canhões foram instalados e os canhões existentes foram mantidos e reequipados. Minas foram preparadas para serem implantadas, etc, etc, e isso significava que, em fevereiro de 1915, tendo-se convencido pelos resultados do bombardeio de novembro de que as defesas otomanas eram praticamente fáceis de superar, os aliados apareceram com uma bela e grande frota composta principalmente por couraçados antigos, com a intenção de simplesmente abrir caminho pelos Dardanelos, navegar até a capital otomana e exigir sua rendição. Só para descobrir, como abordei em um vídeo relativamente extenso há alguns anos, que as defesas reforçadas eram um osso muito mais duro de roer. Isso lhes custou muitos navios, mesmo trazendo mais poder de fogo do que no bombardeio de novembro de 1914. Quando isso falhou, foi a vez dos desembarques em massa de tropas, o que acabou se tornando o desastre de Galípoli. Então, embora não seja necessariamente possível afirmar isso com 100% de certeza, a Operação de Galípoli teria tido mais sucesso e permitido que a frota aliada chegasse a Constantinopla e Istambul se não tivesse ocorrido. Considerando a relativa falta de defesas e a falta de preparo nas fortificações otomanas em novembro de 1914, em comparação com fevereiro de 1915, certamente teria sido muito mais provável que o que hoje chamamos de Campanha dos Dardanelos e as operações de Galípoli tivesse sido consideravelmente mais bem-sucedido. E possivelmente teria sido totalmente bem-sucedido se os otomanos tivessem permanecido inativos por 3 ou 4 meses, certos de que suas defesas eram eficazes.
Então, em termos de planos navais malucos, este realmente leva o prêmio, porque literalmente tudo o que isso fez foi informar ao seu oponente por onde você iria atacar, o que você pretendia fazer e quais eram todas as fraquezas que precisavam ser corrigidas nas defesas antes da sua chegada, além de ainda dar a eles vários meses para fazer essas melhorias. Então, numa tentativa de tratar os otomanos como se fossem apenas uma colônia do século XIX, os aliados, essa opressão foi feita a pedido de Winston Churchill, que, como já disse antes, é um líder brilhante em termos de estratégia geral, mas não o deixa opinar sobre nada tático. Acabou custando dezenas de milhares de vidas entre os aliados. E para o número 2, vamos continuar com a Marinha Real, mas vamos avançar um pouco no tempo até o final da Segunda Guerra Mundial e analisar os planos da frota de porta-aviões britânica do pós-Segunda Guerra Mundial. Porque, meu amigo, isso foi uma bagunça. Então, ao chegarmos ao final de 1945, a Grã-Bretanha está em uma situação muito parecida com a da Marinha dos Estados Unidos. A maioria da frota de porta-aviões anterior à guerra deles não sobreviveu. Hermes havia sido afundado, Eagle havia sido afundado, Courageous, Glorious, Ark Royal, todos afundados. Da sua frota de porta-aviões anterior à guerra, ou seja, navios com a construção iniciada e comissionados antes de 3 de setembro de 1939, os únicos sobreviventes eram o HMS Furious e o HMS Argus. Assim como nos Estados Unidos, eles tinham a Enterprise, Saratoga e Ranger, tendo perdido a Hornet, Yorktown, Lexington e Wasp. Agora, para ser justo, ninguém estava realmente tentando manter as velhas Argus e Furious. Elas foram rapidamente colocadas na reserva e depois desmontadas antes do fim da década. Mas isso deixou a Marinha Real com uma combinação de navios construídos durante a guerra, navios que eles tentaram construir durante a guerra, e alguns deles ainda não estavam totalmente completos, e navios que eles estavam planejando construir. Eles tinham o HMS Unicorn, que na verdade não era um porta-aviões. Também possuíam os 4 da classe Illustrious, todos muito usados na guerra. Eles tinham os 2 navios mais novos, maiores e menos danificados da classe Implacable. E então eles tinham uma série inteira de porta-aviões leves do projeto de 1942, os Colossus e os Majestic, alguns dos quais tinham acabado de ser comissionados. Outros estavam em processo de comissionamento ou ainda em construção. Em termos de navios que tinham sido construídos durante a guerra, ou pelo menos com a construção iniciada durante a guerra, mas que estavam longe de serem comissionados, eles tinham a classe Audacious, tinham a classe Centaur e, em teoria, tinham a classe Malta, embora, ao final da Segunda Guerra Mundial, elas estivessem suspensas naquele momento. Havia muitos porta-aviões de escolta, mas como expliquei no vídeo sobre eles, esses navios não durariam muito em serviço ativo. De modo geral, isso pode ser dividido em 3 grupos, como já mencionamos. Você tem navios construídos durante a guerra que foram usados durante o conflito, tem navios que são completamente novos, acabando de sair dos estaleiros, e tem navios que estão em construção no momento, mas que ainda vão demorar bastante até estarem realmente prontos para entrar na Marinha. Agora, a Marinha Real enfrenta forte redução no pós-Segunda Guerra Mundial, e também enfrenta o problema das aeronaves embarcadas estarem ficando maiores, mais pesadas, e é claro, com o advento dos jatos mais rápidas. Mas o advento das aeronaves a jato significa que há desafios diferentes em relação à decolagem e recuperação por causa do desempenho diferente dos motores a jato em comparação com os motores de hélice na decolagem e no pouso. Então, logicamente falando, você olharia para sua frota de porta-aviões e decidiria: ok, devemos manter os porta-aviões que são mais adequados para as operações futuras. Então, capazes de receber aeronaves grandes e pesadas, com hangares altos para acomodar essas aeronaves pesadas e que podem ser equipados ou reequipados com tecnologia de forma relativamente fácil. À medida que avança, há catapultas a vapor em desenvolvimento. Considerando catapultas a vapor, convéses de voo angulados e várias outras inovações em consideração, desenvolvimento ou teste, talvez devêssemos esperar e ver como tudo isso vai funcionar. E incorporar isso ao projeto de um porta-aviões ou classe de porta-aviões que está em construção no momento. Isso talvez esteja, não sei, bem nos estágios iniciais de desenvolvimento e, portanto, podemos nos dar ao luxo de fazer mudanças no projeto sem alterar drasticamente o que já está sendo construído. Agora, é claro, tudo isso faria sentido. No entanto, graças à pressão do Tesouro e do governo, em parte, a Marinha Real acaba fazendo praticamente o oposto do que realmente deveria fazer. Vamos analisar os 3 grupos de porta-aviões.
Primeiro, os construídos durante a guerra e que entraram em serviço. Illustrious e Implacable. Vamos deixar o Unicorn de lado, pois ele era um navio de manutenção de aeronaves bastante útil. E, ok, sim, ela parece um porta-aviões. Ela age como um porta-aviões, mas ok, vamos dizer que tecnicamente ela não é um porta-aviões. Deixe ela em paz. Sei que há um artigo no NavWebs que também critica bastante o programa britânico de porta-aviões do pós-guerra, especialmente os blindados. No entanto, embora eu concorde com a ideia geral de que eles não foram particularmente úteis no pós-guerra, esse artigo em particular está cheio de tantos erros que chega a ser uma anomalia no site. Na verdade, é um artigo bem ruim, para ser sincero. Então não pense que estou me referindo àquele artigo, porque, bem, a única razão para eu citar aquilo seria para falar do que não aconteceu e do que não era o caso. De qualquer forma, a classe Illustrious foi, em diferentes graus, bastante castigada pela Luftwaffe, pela Regia Aeronáutica e pelo braço aéreo da Marinha Imperial Japonesa durante a Segunda Guerra Mundial. Houve uma quantidade considerável de danos que, em sua maioria, já haviam sido reparados. Outros danos exigiam uma reforma bastante extensa, e essa reforma também incluiria coisas como a maquinaria, dependendo do navio em questão. Porque esses navios, embora tivessem apenas 5 ou 6 anos em 1945, 1946, haviam sido usados de forma muito intensa. Normalmente, um navio de guerra nessa época duraria cerca de 20 anos antes de precisar de uma reforma na maquinaria, mas o uso intenso durante a guerra tendia a multiplicar por 3 a 5 vezes o desgaste da maquinaria. E, na verdade, a classe como um todo provavelmente só tinha de 3 a 5 anos de vida útil da maquinaria restante em níveis normais de operação em tempos de paz. Além disso, foram feitos para aeronaves dos anos 1930 e têm hangares baixos por causa dos conveses blindados. E por isso simplesmente não conseguiam acomodar boa parte das novas aeronaves de porta-aviões que estavam em desenvolvimento na época, especialmente os jatos. Além disso, devido a restrições de tratados navais, a classe Illustrious possuía um grupo aéreo pequeno. Eles melhoraram isso no Pacífico usando estacionamento no convés, mas ainda era um pouco limitado. Em comparação à classe Implacable, que também tinha convés de voo blindado, estes porta-aviões eram maiores, comportavam mais aeronaves. O maquinário deles ainda tinha muito mais vida útil. Eles só foram comissionados em 1944, então operaram por pouco tempo na Segunda Guerra Mundial. E embora a altura do hangar deles também fosse bastante limitada, havia apenas 2 deles em comparação com 4 navios da classe Illustrious. E havia planos esboçados naquela época que mostravam que, se você os levasse para uma reforma, digamos, no início dos anos 1950, você poderia combinar os 2 hangares em um hangar muito maior, que ainda teria um grupo aéreo bastante respeitável e seria capaz de acomodar aeronaves de qualquer tamanho realista. Então, claramente, o que deveria ser feito com essas 2 classes de porta-aviões seria usar a classe Illustrious como navios de teste e navios de treinamento e reformar os navios da classe Implacable como porta-aviões da frota. Agora, enquanto todos os navios, com exceção do Formidable, que estava muito desgastado e danificado para ser de muita utilidade e foi rapidamente descomissionado e desmontado, a Marinha Real fez o oposto disso. Enquanto o Implacable e o Indefatigable passaram um breve período na frota, a carreira deles no pós-guerra consistiu quase inteiramente em serem reformados como navios de treinamento e servirem como navios de treinamento. Embora os 3 sobreviventes da classe Illustrious tenham feito algum trabalho experimental, foram usados como os principais porta-aviões da frota, apesar de serem menores, mais desgastados e menos capazes. E para completar, eles decidiram tentar modernizar a Victorious, o que por si só daria um vídeo inteiro, o desastre épico que isso causou. Como a Victorious usou todo o orçamento para modernizações, Implacable e Indefatigable foram desmanteladas sem melhorias importantes. Então, eles acabaram basicamente gastando uma fortuna em porta-aviões que sabiam que não durariam muito e que de qualquer forma não podiam fazer muita coisa. E isso nos leva ao segundo grupo, os porta-aviões leves de frota de 1942 das classes Colossus e Majestic. Agora, esses navios, admitidamente, eram um pouco lentos em comparação com os porta-aviões de frota de tamanho normal. Eles só conseguiam fazer cerca de 25 nós, mas, graças ao fato de não serem porta-aviões blindados, eles eram quase tão grandes quanto os Illustrious, deslocavam consideravelmente menos e podiam transportar muito mais aeronaves em hangares que eram consideravelmente mais altos.
Portanto, a menos que buscasse operações de frota em alta velocidade, um navio classe Colossus era uma plataforma de aeronaves pós-Segunda Guerra Mundial muito melhor que um Illustrious em quase todos os aspectos. E convenhamos, os soviéticos não tinham exatamente uma frota de batalha de alta velocidade que iria sair te perseguindo. E eles eram praticamente novos em folha. A maioria estava entrando em serviço em 1945, com alguns poucos ainda em fase de preparação. E então havia a classe Majestic, que também estava em construção e poderia ser finalizada relativamente rápido se eles quisessem. E os Majestics eram versões ligeiramente evoluídas dos Colossus, ainda mais capazes de suportar aeronaves modernas. Portanto, logicamente, se você se preocupasse com a quantidade de aeronaves transportadas, suportar rombos em vários pontos, ser capaz de ter cascos que durariam por um período relativamente longo, porque elas são novinhas, na verdade faria sentido se livrar dos porta-aviões da classe Illustrious muito rapidamente. Sim, a Grã-Bretanha precisa de dinheiro. Talvez queira vender alguns porta-aviões, como os Colossus, por serem o projeto um pouco menos capaz dos dois de 1942. E ficar com os Majestic, porque mesmo com os Majestic que realmente foram construídos, sem falar nos que foram cancelados, ainda havia 6 deles em construção, além de muitos e muitos Colossus. Então você poderia substituir 4 Illustrious, 3 realisticamente, considerando a condição do Formidable, por 6 Majestic, o que te daria cascos mais baratos para operar, hangares maiores, maior capacidade de aeronaves e por serem não blindados. Também seria muito fácil modificá-los no futuro, considerando os vários sistemas que estavam em desenvolvimento, como já discutimos. Então, o que a Marinha Real Britânica fez? Sim, os Majestics ficaram parados nos estaleiros, demoraram muito para serem comissionados e foram vendidos para outras marinhas logo após entrarem em serviço. Eles mantiveram alguns dos Colossuses, os menos capazes, e também venderam vários deles para outras marinhas, enquanto tentavam, de forma vaga e corajosa, fingir que os Illustrious ainda tinham um bom futuro. Isso nos deixa apenas com os navios que ainda estavam em construção: Audacious, Centaur e Malta. O que você faria agora, logicamente? Use alguns porta-aviões de frota leves e baratos de 1942, como os Colossus não vendidos, como navios experimentais para testar os novos sistemas. Considerando que os Malta são menos avançados na construção, mas têm maior potencial para o futuro, pois são os maiores. Esses navios podem ser totalmente redesenhados ainda nos estaleiros, permitindo construir novos porta-aviões, talvez nos anos 1950, quando houver mais recursos. E esses serão basicamente, se você imaginar, as modernizações da classe Midway do período da Guerra Fria, algo aproximadamente semelhante a isso. Agora você já tem os Centauros e alguns dos audaciosos nos estaleiros, e os audaciosos são obviamente ainda mais capazes do que os implacáveis. Os Centauros também são bem mais capazes que os da classe Majestic. Mas se você construir os Maltas, Audaciosos e Centauros e tentar mantê-los todos ativos, terá 3 tipos de casco diferentes em serviço, supondo que os anteriores já não estejam mais ativos. E lembre-se que, nesse estágio, a maioria dos Centauros ainda nem tinha tido a quilha batida ou mal tinha recebido algum trabalho. 2 deles tinham recebido algum trabalho. Eagle e Ark Royal, assim como os navios que viriam a ter esses nomes, passaram por trabalhos mais substanciais. São os 2 audaciosos. E, tecnicamente falando, havia mais 2 que deveriam estar nos registros, um dos quais, na verdade, novamente, estava parcialmente em construção. Então, mais uma vez, logicamente, você suspenderia todo o trabalho nos Maltas e nos Centauros e os usaria basicamente como uma combinação de navios de maior e menor porte, os Maltas sendo os grandes e os Centauros sendo um pouco menores, navios de apoio, mas todos projetados para operar aeronaves modernas e levar em conta todas as lições que você está aprendendo ao operar, modificar e testar todos os seus porta-aviões anteriores. O que fazer com os audaciosos é mais complicado, pois precisam ser construídos e lançados logo, nem que seja só para liberar espaço nos estaleiros. Mas considerando que eles seriam um passo intermediário entre os implacáveis e os maltas, seria lógico talvez lançá-los e completá-los relativamente rápido. Colocá-los em serviço, o que permitiria então escolher entre mantê-los em operação, para substituir os implacáveis sem grandes reformas nos hangares ou operá-los juntos por um tempo, o que lhe daria pelo menos 4 grandes porta-aviões de frota, assumindo que você não completasse também o terceiro audacioso. Isso garantiria um núcleo sólido para uma frota de porta-aviões do pós-guerra enquanto aguardava os Maltas. Quando os Maltas chegassem,
você decidiria se manteria os audaciosos e implacáveis como navios secundários ou os transformaria em navios de apoio a helicópteros. Ou se apenas nos desfaríamos deles ou até os venderíamos, já que a Marinha Real liquidava porta-aviões no fim dos anos 1940. Então, somando tudo, qual seria o curso de ação lógico? Bem, basicamente colocar os Illustrious na reserva, ou melhor, desmantelar imediatamente, manter os Implacable por perto, vender os Colossus para arrecadar dinheiro, manter os Majestic por perto, usar os Majestic como base de testes, possivelmente com um ou dois Colossus não vendidos também. E usar tudo isso para influenciar os reprojetos do Centaur e Malta, que você pode adiar a construção até que as lições sejam aprendidas. Então, no início dos anos 1950, com mais dinheiro, você pode construir o Centaur e Malta como nova frota da Guerra Fria, com convés angulado, catapultas a vapor, etc. E os Audacious são realmente a única coisa que vai ser um pouco mais complicada de resolver. O que a Marinha Real faz? Cancela os Malta. Eles mantêm o Eagle e o Ark Royal em suspensão, o que leva a todo tipo de problema no futuro porque, bem, um navio meio construído acaba tendo todo tipo de infiltração de água e questões interessantes. Eles vendem todos os Majestic. Eles mantêm alguns dos Colossus menos capazes por perto e vendem a maioria deles também. Como dissemos, eles transformam o Implacable e o Indefatigable em navios de treinamento, tentam modernizar os Illustrious, falham e desperdiçam muito dinheiro. O que resulta, ao final da década de 1950, em uma frota de porta-aviões da Marinha Real muito reduzida e muito menos capaz. Praticamente a única história de sucesso real que saiu de toda essa confusão foi o fato de que, apesar de todos os problemas enfrentados durante sua construção, Eagle e Ark Royal se mostraram razoavelmente úteis para a Marinha Real durante a maior parte da Guerra Fria. Os porta-aviões da classe Centaur, especialmente, mostraram-se navios excelentes, ficando em serviço por muito tempo. O HMS Hermes foi o maior porta-aviões da Marinha Real na Guerra das Malvinas e depois foi vendido para a Índia, e ela realmente chegou ao século XXI. Sim, em comparação a algo feito em meio-dia com um curso lógico traçado, isso teria economizado dinheiro e teria dado à Marinha Real uma frota de porta-aviões muito mais capaz entrando na Guerra Fria. A Marinha Real, admitidamente sob muita pressão do Tesouro, acabou fazendo praticamente o oposto e sofreu as consequências por isso. Então, depois de ter dado uma bronca na Marinha Real pelas duas últimas escolhas, a terceira escolha seria a expansão naval alemã antes da Primeira Guerra Mundial. Essa foi uma ideia particularmente desastrosa e maluca, que basicamente se baseava em um entendimento fundamentalmente errado do que significa o poder marítimo, algo comum em muitas marinhas ao lerem sobre a doutrina de Mahan, especialmente na relação da Alemanha com a Grã-Bretanha. Veja, no início do século XX, a Grã-Bretanha e a Alemanha eram, na verdade, bastante próximas. França e Rússia eram os principais inimigos da Grã-Bretanha. Embora a Alemanha não fosse há tanto tempo um país unificado, seus inimigos naturais também eram França e Rússia. Então, na tendência geral britânica de encontrar um aliado para impedir que uma potência se tornasse hegemônica na Europa, a Alemanha parecia ser uma boa escolha porque estava situada entre a França e a Rússia. Isso evitaria que eles se unissem e juntassem forças. E como a Alemanha geralmente não queria lutar em duas frentes, era improvável que a Alemanha tentasse dominar toda a Europa, porque se lutasse contra um, seria atacada pela retaguarda pelo outro. E como a Grã-Bretanha não tinha um exército particularmente grande, eles não iriam exatamente ajudar em uma campanha terrestre, embora pudessem ajudar no mar. Kaiser Guilherme II e Alfred von Tirpitz decidiram que a Alemanha precisava de um grande império colonial, chamando isso de seu lugar ao sol. No final do século XIX e início do XX, ninguém se opunha a essa ideia em princípio. A ideia de as potências europeias terem cada uma um belo e grande império colonial para exibir era amplamente aceita, se não esperada entre várias potências. No entanto, os alemães decidiram abordar isso a partir da perspectiva de querer se tornar ou a potência número um, ou pelo menos uma segunda colocada bem próxima. Para a Grã-Bretanha, em parte porque Guilherme era muito invejoso da Grã-Bretanha. Mas mesmo com o setor industrial da Alemanha crescendo rapidamente, uma coisa ficou muito clara, muito rapidamente. A Alemanha não tinha a infraestrutura de construção naval para superar os britânicos. Além disso, por ser uma potência continental, a Alemanha precisava de um exército grande e forte, já que os países vizinhos também tinham exércitos grandes e poderosos.
E isso significava que, mesmo que a indústria alemã pudesse superar a indústria britânica em termos de produção total, grande parte dessa produção industrial, tanto em bens manufaturados quanto em dinheiro gerado, teria que ser direcionada para o exército. Sempre haveria menos orçamento para a marinha. E disso surgiu a teoria da frota de risco. E essa era a ideia de que, se a Alemanha tivesse uma frota grande o suficiente, não tão grande quanto a britânica, mas grande o bastante para que, se os britânicos lutassem contra ela, isso diminuiria enormemente a força da Marinha Real. Então, embora a Marinha Real fosse tecnicamente capaz de derrotá-los, os britânicos não iriam querer tentar, porque ao fazer isso, eles enfraqueceriam a Marinha Real. Outras marinhas, antes muito atrás da Marinha Real, poderiam crescer o bastante para se tornarem ameaças e talvez aproveitar essa situação. Então, por exemplo, se a frota alemã tivesse 60% do tamanho da Marinha Real, mesmo que a Marinha Real perdesse apenas 40% de sua força lutando e destruindo a frota alemã, isso deixaria a Marinha Real com aproximadamente o mesmo tamanho que a frota alemã tinha. Nesse caso, as frotas francesa e russa unidas teriam chance de destruí-la? E, obviamente, se a frota alemã fosse maior, a Marinha Real perderia mais navios ao enfrentá-la, o que faria com que França, Rússia, os Estados Unidos, etc., ficassem mais propensos a intervir e oportunamente eliminar o que restasse. E assim seguia o raciocínio. Se a Marinha Real não quisesse lutar contra a frota alemã, a alternativa seria ou deixar os alemães fazerem o que quisessem, ou, no mínimo, chegar a algum tipo de acordo que fosse, em linhas gerais, favorável à Alemanha. Mas o motivo pelo qual esse era um plano naval meio maluco era duplo. Primeiramente, ele dependia, como acontece com tantos planos navais, reais ou hipotéticos, que as pessoas presumissem que a oposição, nesse caso os britânicos, continuaria fazendo exatamente o que já estava fazendo, sem mudar absolutamente nada. Quando os alemães expandiram sua frota, a Grã-Bretanha viu isso como uma ameaça. Certo, bem, acho que vamos começar a construir mais navios, o que, é claro, significava que os alemães tinham que construir ainda mais navios para acompanhar, e os britânicos tinham uma indústria naval maior e mais eficiente, então eles começaram a se distanciar rapidamente, e então, é claro, Jerky Fisher soltou, e ainda tinha o Dreadnought. Isso basicamente iniciou a corrida dos Dreadnoughts. Mas, como acabou acontecendo, os britânicos eram capazes de construir muito mais navios de guerra e também construí-los consideravelmente mais rápido do que os alemães conseguiam. E assim os alemães acabaram em uma corrida armamentista em espiral que eles fisicamente não podiam vencer, o que acabou drenando uma enorme quantidade de dinheiro do exército deles, que não ficou nada satisfeito com esse fato. Quando o exército exigiu parte do financiamento, dizendo não, nós queremos nossa parte, os britânicos seguiram construindo navios por um tempo, pois não notaram que os alemães já tinham desistido. Os britânicos acabaram com uma frota que, na verdade, os colocou em posição ainda mais superior em relação às outras marinhas do que antes. Nesse momento, o objetivo da frota de risco fracassou, pois ela continuava bem menor que a britânica. Mas agora, mesmo que a ideia de Tirpitz tivesse se concretizado e os britânicos tivessem lutado contra os alemães e perdido uma parte de sua frota, e todos passassem a se voltar contra eles, o que restasse da Marinha Real ainda seria grande o suficiente e forte o bastante para enfrentar qualquer desafiante realista. Os britânicos ainda poderiam construir navios maiores e mais potentes. O primeiro erro foi não notar que os britânicos só aumentariam sua construção naval. E o segundo problema era muito mais geopolítico, e esse foi simplesmente uma falha em entender o que uma marinha realmente significava. Para os alemães, uma marinha era uma ferramenta de poder. Era uma forma de afirmar seu domínio ou sua posição no panorama geral. Para a maioria, era isso que uma marinha representava. Para o Império Britânico, no entanto, uma marinha era uma questão existencial. Para uma pequena nação insular com um império ultramarino gigantesco, se a Grã-Bretanha não tivesse o domínio dos mares, o império morreria mais cedo ou mais tarde, seja porque outras potências arrancariam partes desse império e começariam a tomá-las para si. E não haveria nada que a Marinha Real pudesse fazer a respeito se o outro lado tivesse uma frota maior, ou pelo menos uma concentração maior de navios na área local que a Marinha Real não pudesse igualar.
Ou, em uma questão de longo prazo, se a Marinha Real não conseguisse manter seu domínio sobre as rotas marítimas globais, então era muito provável que o domínio britânico sobre o comércio mercante, que financiava em grande parte o Império Britânico, começasse a desaparecer. E se isso desaparecesse, então, bem, junto com o prestígio e a receita envolvidos, você também começaria a perder os vários vínculos comerciais. É fácil, se você controla 2/3 do transporte marítimo mundial, dizer negocie só com as colônias dos Estados Unidos ou negocie em termos favoráveis para nós. Negociando com outros, surgem barreiras tarifárias, entre outros obstáculos. Mas se, porque você perdeu o comando e o controle dos mares, você então perde a posição. Como a maior potência mercante do mundo, outras marinhas mercantes e seus países podem oferecer fretes e condições mais favoráveis. Nesse ponto, você já não negocia em igualdade, ou talvez eles negociem de forma mais favorável com outras nações. Assim, a espiral descendente do império seguiria. E assim, se a Grã-Bretanha quisesse manter seu império, ela precisava ter uma marinha poderosa. Isso significava que, além de já investirem muito dinheiro, mas se alguém aparecesse para desafiar essa marinha, eles fariam de tudo, literalmente tudo, para manter sua dominância a praticamente qualquer custo, até ficarem sem dinheiro. No início do século XX, se havia uma nação que não ficaria sem dinheiro antes de todos, era o Império Britânico. 2 guerras mundiais acabaram drenando todo o dinheiro da Grã-Bretanha. Mas eu gostaria de ressaltar que a Grã-Bretanha conseguiu ficar do lado vencedor nas 2 guerras mundiais e também foi a única nação que lutou nas 2 guerras mundiais. Até a vitória, do começo ao fim, o que você sabe sim, isso provavelmente vai esvaziar os cofres de um império que abrange o mundo todo, mesmo assim. O plano da frota de risco da Alemanha apenas fez com que os britânicos ampliassem sua marinha e se tornassem hostis aos alemães, pois estes passaram a representar uma ameaça existencial ao Império Britânico em uma corrida que nunca venceriam. Em vez disso, isso resultou em uma guerra mundial extremamente destrutiva. Que é claro, o Império Britânico sobreviveu e o Império Alemão não. Agora vamos para o oeste, à França, e retrocedemos no tempo, pois até aqui falamos apenas da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Agora estamos voltando para a Era da Vela, e eu vou colocar coletivamente as tentativas francesas de invadir a Irlanda como uma única entrada. Já expliquei antes porque é difícil para uma frota francesa ou qualquer outra entrar no Canal da Mancha, especialmente os franceses, mas isso é necessário para invadir a Inglaterra. Mas durante os vários conflitos entre a Grã-Bretanha e a França nos séculos XVIII e XIX, vários oficiais franceses tiveram essa ideia brilhante de, bem, por que não invadimos a Irlanda em vez disso? Porque lembre-se de que, naquela época, a Irlanda fazia parte do Reino Unido. Atualmente é o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, já que a República da Irlanda ficou independente no início do século XX. Era tecnicamente solo britânico, mesmo que os habitantes locais discordassem. E o pensamento era que, bem, os irlandeses, de modo geral, não eram grandes fãs dos britânicos, o que ainda é verdade em alguns lugares. Assim, eles provavelmente se revoltariam, especialmente se os franceses apoiassem um rei Stuart. As revoltas jacobitas eram realmente uma realidade. Isso se confirmou algumas vezes quando os franceses conseguiram enviar tropas com sucesso para a Irlanda. E a ideia então era: ok, vamos tomar a Irlanda com a ajuda de alguns dos locais. E uma vez que tivermos tomado a Irlanda, então podemos marchar até o Mar da Irlanda ou navegar pelo Mar da Irlanda até o Reino Unido e tomar o resto. Bem, havia 2 problemas muito grandes que tornam esse plano completamente idiota. Primeiro, alguns irlandeses não gostavam dos britânicos, outros até gostavam. Também havia muitos colonos britânicos, escoceses e galeses. E então, o que acabou acontecendo, mesmo na tentativa mais bem-sucedida que terminou com a Batalha do Boyne e coisas assim, foi uma guerra na Irlanda. Nesse ponto, bem, a Grã-Bretanha está muito mais perto da Irlanda do que a França, então é mais fácil abastecer um exército britânico em campo na Irlanda. Ambos os lados têm apoio local em várias áreas. Mas os britânicos, em parte por já estarem lá, e graças ao hábito irlandês de ter levantes semi-contínuos, também tinham uma boa noção de como lutar na Irlanda. Os franceses realmente não tinham.
E assim, mesmo quando conseguiram enviar tropas, isso terminou em fracasso. E mesmo que tivesse terminado de outra forma, bem, não há muitos portos grandes na Irlanda e ainda assim você teria, sabe, ataques e focos de dissidência contra os franceses e potenciais contra-invasões britânicas e assim por diante. Mas mesmo assim, mesmo assumindo que a Irlanda agora estivesse de alguma forma felizmente unida sob o domínio francês, você ainda enfrentaria exatamente o mesmo problema que a maioria das tentativas de invasão à Irlanda enfrentou, que era o clima entre o noroeste da França e a Irlanda é bem terrível na maior parte do tempo. E também a Marinha Real e todas as suas bases ainda estão no meio do caminho, então, se você realmente lançar uma frota de invasão e ela navegar até a Irlanda, se a Marinha Real não achar que o clima vai simplesmente destruir e dispersar sua frota de qualquer jeito, como geralmente acontecia, eles podem muito facilmente enviar navios para interceptar você. Se não te interceptarem na ida, podem fazer isso na volta. Assim, você não conseguirá enviar suprimentos ao exército na Irlanda, que vai enfraquecer rapidamente. Sempre que eles interceptam e capturam seus navios, a Marinha Real se fortalece enquanto sua marinha enfraquece, tornando futuras tentativas de suprimento e invasão ainda mais frágeis. Foi o que ocorreu historicamente. Os franceses gastaram enormes quantias de dinheiro, muito tempo e muitos homens e navios tentando constantemente mandar forças de invasão para a Irlanda. A maioria foi afundada ou capturada e usada pelos britânicos. E isso custou a eles uma enorme quantidade de dinheiro e de tropas, o que foi um grande prejuízo para a economia francesa em geral e, especificamente, para o esforço de guerra francês. A parte insensata é que eles simplesmente continuaram fazendo isso. Agora, para ser justo, até mesmo a marinha francesa acabou aprendendo, e quando chegamos às guerras napoleônicas, várias pessoas ainda estavam sugerindo essa ideia. E a marinha francesa, conforme o século XVIII avança, começa a resistir cada vez mais e mais e mais à ideia. Ainda assim, às vezes tentam. Por isso ocorre a batalha entre o Indefatigable e o Amazon contra o Droits de l'Homme, um dos últimos remanescentes da recente tentativa de invasão à Irlanda. Então, em resumo, é algo que tem pouquíssima chance de funcionar e que historicamente não funcionou. Eles continuaram tentando repetidas vezes e continuava dando errado, mas eles continuavam tentando. E mesmo no cenário mais otimista do mundo, onde de alguma forma isso dá certo e eles acabam no controle da Irlanda, bem, agora eles têm um problema muito parecido com o problema original. Ainda precisam levar uma frota até a Inglaterra, e a Marinha Real vai estar lá dizendo: acho que não. Agora você também enfrenta um grande problema de suprimentos. E, por fim, na nossa lista dos planos navais mais malucos, vamos ainda mais para o oeste, cruzando o Atlântico até os Estados Unidos. E, especificamente, vamos olhar para as primeiras décadas dos Estados Unidos como país, porque os Estados Unidos foram formados inicialmente durante a Guerra de Independência Americana com uma marinha, a Marinha Continental. Admito que foi um trabalho meio improvisado. Alguns navios de guerra construídos para esse fim, muitos navios reaproveitados, e eu realmente preciso fazer um vídeo sobre a Marinha Continental em algum momento. Mas, de modo geral, os Estados Unidos tinham uma marinha, e de fato esse é basicamente o motivo. A Marinha dos Estados Unidos justifica a própria existência alegando ser tecnicamente mais antiga que o próprio país, porque a Marinha Continental foi formada antes dos próprios Estados Unidos se formarem ou serem reconhecidos internacionalmente, pelo menos. Mas nos anos seguintes a isso, o Congresso dos Estados Unidos e vários políticos americanos passaram a achar que os Estados Unidos não precisavam de uma marinha. Em terra, por uma mistura de ideologia política e, para ser justo, propaganda que já começava a se enraizar e que até hoje está muito presente na cultura popular americana. Eles colocaram na cabeça que milícias de cidadãos eram, de alguma forma, uma força de combate eficaz por si só e bastariam como única defesa dos Estados Unidos. Bem, a Guerra de 1812 meio que mostrou como esse paradigma específico funcionou em vários lugares, como nas batalhas de Bladensburg, mas ainda assim no mar a mesma decisão foi tomada. Eles quiseram reduzir custos e decidiram eliminar uma marinha, alegando que os Estados Unidos não participariam de guerras externas e só precisariam focar na defesa do território. E para a defesa do território, eles poderiam contar com milícias de cidadãos, que seriam compostas por pequenos barcos a remo com um único canhão de 24 ou 32 libras, que nem sequer foram projetados para carregar canhões. Eram embarcações costeiras comuns, convocadas em emergência para compor um pequeno esquadrão de canhoneiras contra atacantes.
Isso é visto como um plano naval maluco porque há muitos motivos para isso. Mas alguns dos destaques incluem a ideia de pequenas canhoneiras equipadas com um ou dois, três canhões enfrentando marinhas maiores, algo que já havia sido tentado repetidamente nesse ponto da história e nunca tinha funcionado. Porque se o inimigo aparecesse com qualquer força naval substancial, e convenhamos, se alguém viesse atacar os Estados Unidos continentais, teria que ter uma marinha capaz de projetar poder através do Atlântico, então seria uma força naval considerável. Bem, no momento em que houver qualquer tipo de tempo ruim que possa, você sabe, eu não sei, inundar um barco que tem apenas um pé de borda livre, sim, a marinha maior vai estar lá e você não. Se o vento estiver particularmente bom, a marinha maior pode velejar mais rápido que você. Sim, você pode remar até eles em períodos de calmaria, mas nesse ponto você ainda é um barco aberto armado com um único canhão, ou talvez alguns poucos. E o navio que você está atacando tem muitos canhões e pode usar suas âncoras e cabos para se manobrar. E atirar em você com muita munição de metralha, e um único disparo de bala redonda decente faz seu barco afundar. E claro, se a Marinha decidir isso, talvez por qualquer motivo, subir um rio ou entrar em um estuário cheio de colonos irritados circulando em pequenos barcos armados, não é do agrado deles. Bem, eles podem simplesmente levantar acampamento e ir embora. Eles podem ir para outra área ou, se não quiserem mudar de cidade, que talvez tenha sua própria milícia naval, podem apenas subir 16 quilômetros pela costa para desembarcar tropas, chegando lá bem antes de você. Além disso, essas pequenas milícias de barcos a remo não possuem fôlego para se manter por muito tempo. Sim, você pode remar para fora, mas sem suprimentos reais. Só consegue ficar fora por um dia, talvez passar a noite se estiver muito ambicioso, e depois precisa voltar. Um grande navio à vela que passou semanas ou meses cruzando o Atlântico pode esperar alguns dias até você desistir e depois seguir suas operações. E então, mesmo com base em precedentes históricos, estava muito claro que isso nunca iria funcionar. Eles decidiram que isso funcionaria por motivos ideológicos. E então, claro, você tinha outro problema, que era que no final dos anos 1700 os Estados Unidos dependiam muito, mas muito mesmo, do comércio internacional. Não era o tipo de economia autossuficiente que viria a se tornar depois. Mesmo no início do século XX, os Estados Unidos ainda dependiam do comércio internacional para serem tão poderosos. Mas, a essa altura, mesmo que os Estados Unidos tivessem sido totalmente isolados por um bloqueio, poderiam sobreviver com sua economia e indústria internas. No fim do século XVIII e começo do XIX, isso não ocorria. Para evitar o colapso econômico do país, era essencial manter as rotas comerciais. E como manter essas rotas comerciais? É preciso relações amistosas com todos, infelizmente. Ahm, sim, a maior potência naval do mundo era a Marinha Real. Naturalmente, após a Guerra da Independência, eles não estavam muito contentes com os americanos. Assim, a Marinha Real não protegeria os navios mercantes americanos em breve. E bem, então os americanos decidiram que iriam tentar negociar com todo mundo no meio de um enorme conflito global. E então os franceses decidiram que também não gostaram disso. Há um monte de outros motivos para a quase guerra, mas esse é o resumo. Então, os Estados Unidos acabaram em conflito com a Marinha Real e em uma guerra menor com a Marinha Francesa. E então os piratas da barbárie perceberam e pensaram: ah, navios mercantes indefesos que ninguém mais gosta. Dinheiro, 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 dinheiro fácil para mim. E então ficou muito claro que, mesmo que suas ilusões sobre uma milícia cidadã de pequenos barcos armados com um único canhão cada fossem verdade, não havia absolutamente nada que eles pudessem fazer para proteger os navios mercantes americanos em alto mar. Porque, você não vai convencer uma milícia cidadã a atravessar o Atlântico a remo para lutar contra corsários argelinos no Mediterrâneo. E então, na década de 1790, os americanos mudaram de ideia bem rápido e começaram a construir uma frota de verdade. Toda essa história de marinha que 20 anos antes diziam não precisar. Então essa foi uma ideia particularmente maluca. Acontece que, se toda a sua sobrevivência econômica depende do comércio internacional, você realmente precisa de uma marinha. Lições que alguns países hoje também poderiam considerar, mas é isso. Aqui está. Em pouco mais de 50 minutos, resumi o que considero os 5 planos navais mais malucos e seus motivos. Mas como eu disse, se você tiver outras ideias que queira ver e que eu discuta, me avise nos comentários abaixo e nos vemos de novo em outro vídeo. Até mais!
É isso por este vídeo. Obrigado por assistir. Se você tiver um comentário ou sugestão de navio para analisarmos, nos avise nos comentários abaixo. Comente no post fixado com perguntas para o Dique Seco.